seja bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é uma explicação sobre a segunda atividade pedagógica não presencial do ano de 2021 da Rede Municipal de Cídia Freire Pacheco, tá? Vou começar aqui a fazer a explicaçãozinha da atividade do 8º ano de matemática. Então, vocês é aluno do 8º ano, não perca esse vídeo até o final, tá bom? Vou explicar cada questão da atividade. Vamos lá. Aqui na primeira página nós tem a capa, ó, o mapa do Piauí. E nós tem aqui um espacinho para você, aluno, colocar seu nome, tá? Seu nome completo. Aí na segunda folha vem aqui, ó, atividade 2, as habilidades que foi trabalhada nessa atividade aqui, ó. Nós temos quantas habilidades trabalhadas nessa atividade aqui? Nessa atividade aqui foi trabalhada duas habilidades, tá? A 1 e a 3. Aí aqui você coloca o nome do seu professor, a escola, a sua escola e a data que você vai devolver a atividade. Aí vem a primeira questãozinha de uma sessão recapitulando. O que é isso? Recapitulando. Nesse primeiro momento é só rever um pouco da atividade passada, para ver como você está referente ao conteúdo que foi cobrado na atividade passada, tá? Então, na primeira questão aqui está pedindo para você escrever na forma de notação científica. Mas, professor, o que é isso? Como é que eu escrevo na forma de notação científica? Na atividade passada tinham várias explicações, tá? O que é um número na forma de notação científica? É um número que multiplica a base 10 elevado a um expoentezinho aqui em cima, tá? Esse expoentezinho pode ser positivo ou negativo, vai depender do número. Quando o número é muito grande, que é o caso da letra A, o expoente tem que ser positivo, o expoente do 10. Quando o número é muito pequeno, que é o caso da letra B e C, o expoente do 10 vai ser negativo, tá? E esse númerozinho que vai substituir esse ponto de interrogação aqui, ó. Qual vai ser esse número? Na letra A nós temos 31.000. Esse número que substitui o ponto de interrogação, ele tem que estar sempre entre 1 e 10. Ele não pode ser maior, igual a 10 e nem maior, tá? Ele tem que ser sempre igual a 1 ou entre 1 e 10, tá ok? Então, o número 30.000, como é que eu coloco ele entre 1 e 10? A vírgula está aqui no final. Essa vírgula, ela vai ter que se deslocar até chegar entre o 3 e o 1, para ficar 3,1. Então, aqui na letra A, você só precisava fazer, ó, 3,1, que a vírgula se deslocou até chegar lá, vezes 10 elevado à quantidade de casas que a vírgula se deslocou. Ela se deslocou quantas casas? 1, 2, 3, 4. Então, o nosso expoente aqui é o 4, tá? E da mesma maneira você vai fazer na letra C, que é um número positivo. Já na letra B e D, você vai fazer a mesma coisa, transformar o número entre 1 e 10, que no caso aqui, para ficar entre 1 e 10, eu vou ter que ficar com 4,52 na letra B, e na letra C eu tenho que ficar com 2,42, na letra D eu tenho que ficar com 1,29, para ficar o número entre 1 e 10, tá? E aí você vê quantas casas a vírgula vai se deslocar e coloca no expoente do 10, tá ok? Lembrando, se o número for muito grande, é expoente positivo. Se o número for muito pequeno, é expoente negativo, tá? Vamos para a segunda questãozinha aqui. A segunda questão é envolvendo notação científica. É a mesma coisa que já expliquei na questão 1. Só que nessa questão é para marcar. Você vai marcar a alternativa que representa o enunciado da questão. Vamos lá, ler o enunciado da questão. Aqui diz: considerando que cada aula dura 50 minutos, o intervalo de tempo de 2 aulas seguidas expressa em segundo é. Para vocês transformar 2 aulas seguidas em segundo, você primeiro precisa transformar elas em minutos, tá? Só uma que está transformada em minuto. Uma aula é 50 minutos. Então quer dizer que 2 aulas são 2 vezes 50. Aí você transformar 2 aulas em minuto. O resultado
você tem que transformar ainda em segundo. E como é que eu transformo de minuto para segundo? De minuto para segundo, você multiplica por 60, tá? Então, para transformar de minuto para segundo, você multiplica em 60. No caso aqui, o resultado 2 vezes 50, você ainda vai multiplicar por 60, para encontrar o total de segundo. E depois você vai transformar esse número que você vai encontrar em notação científica e marcar a opção correta, relacionado a esse número que você encontrou. Vamos para a questão de número 3. Questão de número 3. Vamos à leitura da questão. A plataforma continental brasileira é rica em jazidas de petróleo. Delas são extraídas 60% da produção nacional. As reservas de petróleo do país somam 2,816 milhões de barris. Essa quantidade expressa em notação científica é... esse número aqui, ele ainda não está na sua forma decomposta normal. Está 2,816 milhões. Só que eu tenho que transformar isso aqui em número racional. Ou seja, em unidades. Para transformar em unidades, se é 2, milhões, quer dizer que esse 2 está na casa dos milhões. Esse 816 está em milhar. E ainda complemento com 3 zeros. O número 2,816 milhões representado é esse número que eu acabei de escrever. 2.816.000, tá? Que eu posso escrever na forma de 2,816 milhões. Tá ok? E esse número você tem que transformar em notação científica e marcar a opção correta. Vamos dar início ao nosso conteúdo dessa trilha. Vamos lá. O conteúdo dessa trilha é envolvendo o princípio multiplicativo, ou fundamental da contagem. Tá? Esse conteúdozinho é muito usado para quando você está trabalhando com possibilidades. Você sempre usa ele para multiplicar as possibilidades. Então vamos lá, um exemplo, tá? Veja o exemplo 1 aqui. Vamos lá. Veja o que Carolina tem em mente. O que ela tem em mente? Ela diz o seguinte. Eu consigo descobrir quantas janelas tem a fachada do prédio sem ter que contar uma por uma. Você acha que ela consegue? Como ela vai proceder? Então, aqui do lado, nós tem o procedimento que ela fez. Obviamente, Carolina percebeu que, no prédio, a partir do primeiro andar, há 7 filas, com 5 janelas cada uma. Então ela multiplicou 5 por 7 e ao resultado somou as 2 janelas do térreo. Você observa aqui, que há 7 filas. 7 filas. São 7. E em cada fila tem quantas janelas? 5. Então ela multiplicou 7 vezes 5. E o resultado, ela somou as 2 janelas do térreo. Aí tem aqui a operaçãozinha que ela fez. Carolina não contou uma a uma as janelas, contou usando um método diferente do habitual. Usou um método que fez pensar em um modo de saber a quantidade de janelas em um tempo menor do que se contadas uma a uma. Quer dizer, esse método que ela usou, a contagem sai mais rapidamente do que se ela fosse contar de uma por uma, fila por fila, contando um por um. Entendeu? Então ela usou esse método, 7 vezes 5, a quantidade de filas vezes a quantidade de janelas em cada fila. Dizemos então que Carolina usou uma forma diferente da convencional. Ela sistematizou a contagem que queria fazer. Então, é isso que vocês têm que fazer aqui nas próximas questões, tá? Sistematizar a contagem. Ou seja, utilizar o princípio fundamental da contagem, que é multiplicar as possibilidades. Tá?
Vamos a outro exemplo. Que no caso era o exemplo 1 e esse aqui é o exemplo 2, tá? Que foi erro de digitação, mas é o 2. Vamos lá. Paula planeja ir ao cinema com as amigas e para recolher as roupas que ela vai usar, separou 3 blusas e... Opa, 3 blusas e 2 saias. Quantas maneiras Paulo pode se vestir? De quantas maneiras? Ó, as possibilidades dela são de usar 3 blusas. Ela tem 3 blusas, que pode escolher qualquer uma delas, e 2 saias. Então, a gente vai multiplicar as possibilidades, tá? Nesse caso, vamos usar o princípio multiplicativo, onde o m do princípio multiplicativo é o 3, que é uma das possibilidades, e o n é o 2. Então, vamos fazer m vezes n, que é o princípio multiplicativo, é multiplicar as possibilidades. E 3 vezes 2, multiplicando aqui, ó, a quantidade de camisa vezes a quantidade de saias. Quando multiplicou, deu 6 maneiras diferentes de se vestir, tá? Tem outro método de responder isso aí, que é chamado método... No momento que eu estou esquecendo como é o nome do método. Em outra aula eu vou contar para vocês, tá? Vamos para a próxima questão. Aí aqui já inicia o exercício de vocês, tá? Da mesma maneira, vocês vão multiplicar sempre as possibilidades, tá ok? Vamos ler aqui a questão. Questão. André quer visitar Thalita no próximo sábado. Para chegar à casa da amiga, André vai escolher um entre 3 caminhos. Para voltar, ele também pode escolher qualquer um dos 3 caminhos. Para voltar, ele também pode escolher qualquer um dos 3 caminhos. Quer dizer que para a ida ele pode escolher qualquer um e para a volta também. Então ele tem 3 possibilidades para ir e 3 possibilidades para voltar. Entenderam? Letra A. De quantos modos ele pode fazer o percurso de ida e volta? Aí é com vocês, tá? Tá fácil a questão, hein? Letra B. Quantas visitas ele pode fazer sem repetir o mesmo percurso de ida e volta? Também é com vocês. Basta multiplicar as possibilidades. Letra C. De quantos modos ele pode visitar Thalita indo por um caminho e voltando por outro? Ó, nesse caso ele não pode ir e voltar pelo mesmo caminho. Então ele tem 3 possibilidades para ir, mas uma dessas possibilidades ele não pode usar para voltar, porque ele não pode ir e voltar pelo mesmo caminho, tá? Então 3 para ir, e se eu tiro 1 fica quantas? Aí você multiplica as duas, de ida e volta, tá ok? Questão 2. Gustavo dispõe de 2 calças e 5 camisas. Tá aqui as camisas e aqui as calças. Opa. Tá aqui as camisas. E tá aqui as 2 calças dele. Letra A. De quantos modos ele pode escolher uma calça e uma camisa para se vestir? Ó, se ele tem 2 calças e 3 camisas, tá fácil também, tá? Basta multiplicar as possibilidades. Letra B. Quantos dias ele pode usar essas peças de roupa sem repetir o mesmo conjunto, camisa, calça e camisa, vestir no conjunto por dia? Também tá fácil, tá? Basta observar a resposta da letra A que você encontrou. Questão 3. Uma montadora de automóvel lança um carro em 5 versões. Sempre é bom ir selecionando as partes que envolvem números, tá? Nos enunciados. Em 5 versões diferentes. E 6 cores distintas. Quantas opções de escolha tem uma pessoa que deseja adquirir um desses carros?
Ó, se os carros foram lançados em 5 versões diferentes e 6 cores, tá fácil a questão, hein? Basta multiplicar as possibilidades de versões vezes as possibilidades de cores. Aí você encontra o resultado. Na questão 4, diz o seguinte: Esmeralda deseja montar um look para sair com suas amigas. Ela tem 2 opções de saia e 3 opções de blusa. De quantas maneiras ela pode montar seu look? Aqui, ó, 2 opções de saia e 3 opções de blusas. Aí basta você multiplicar as possibilidades. Então, o princípio multiplicativo, basta multiplicar as possibilidades, tá ok? Questão 5 é uma questão de OBMAP, tá? Caiu na OBMAP do ano de 2013. Vamos lá, para a leitura da questão. De quantas maneiras diferentes é possível pintar a figura abaixo, essa figura aqui, ó, de modo que cada uma das regiões seja pintada com uma das cores? Quais são as cores? Cores azul, verde ou preto. Que regiões cujas bordas possuem um segmento em comum não sejam pintados com a mesma cor. Olha, quer dizer que eu não posso pintar. Se eu pintar esse triângulo aqui de... Vamos supor, eu vou pintar ele aqui para vocês observar, tá? Primeiramente, são quantas cores? 3 cores. Quer dizer que eu posso usar qualquer uma para pintar esse quadrado, não posso? Então, para esse quadrado aqui, ó, eu tenho 3 opções. Para esse quadrado aqui eu tenho 3 opções. Se eu pintei ele de azul, vamos supor que ele está pintado de azul. Será que eu posso pintar esse de azul? Não, né? Por causa que a questão diz que eu não posso ter 2 lados com o mesmo segmento e a mesma cor. Quer dizer que se eu pintei esse aqui de azul, esse lado aqui eu não posso pintar mais de azul. Então, sobrou quantas cores para eu pintar ele? Só 2 cores. A mesma coisa acontece com esse, tá? Porque esse lado já tem azul e esse tem um lado em comum. Aqui eles também têm um lado em comum, só pode pintar de 2 cores. Aqui também, só de 2. E aqui também, só de 2. Aí você, vamos supor que aqui pintou de azul, foi isso? Vamos supor que aqui pintou de preto. Esse triângulo aqui, com esse triângulo maior aqui, ó, tem um lado em comum. Quer dizer, se eu pintei de preto, eu não posso mais pintar de preto aqui, tá? Então, para essa opção aqui eu tenho quantas cores disponíveis também? Somente 2, porque eu estou tirando ela daqui. E aqui a mesma coisa acontece, ó. Somente 2, tá? Tá ok? Aí você observa os números que eu acabei de colocar aí, as opções de cores. E lembra que o princípio multiplicativo basta multiplicar as possibilidades. Aí você multiplica, tá? Vamos para a próxima. Agora chegou o momento de usar o livro. Aqui, na questão de usar o livro, lembrem, vamos à dica aqui, tá? Qualquer dúvida, você chama o seu professor no grupo de WhatsApp, se tiver alguma dúvida. Na página 20, você vai responder a questão 4. Na página 21, você vai responder a questão 6. Aí você pergunta, mas o professor na atividade passada passou tanta questão do livro e nessa ele só passou 2. Pois bem, o conteúdo dessa trilha no seu livro só tem somente essas 2 questões envolvendo o conteúdo dessa trilha, tá? Aí vamos às observações. Não esqueçam de mandar as respostas das atividades do livro anexado com sua trilha. Quer dizer, você vai responder as questões no seu caderno, depois tirar e grampear
ou colar junto com essa atividade impressa, tá? E qualquer dúvida você chama seu professor. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não deixe de compartilhar com seus amigos. Tá ok? Até a próxima aula.